Os públicos colocam um edital de 5 a 10 dias, mas por lei eles têm até 28 dias para pagar. Ultrapassando isso, pode ser cobrado do fornecedor juro e mora. É só depois que foi entregue o produto? Alguns podem, 80% dos casos sim, mas alguns dentro da lei pode pedir isso após a homologação, o aceite técnico da área de TI, que não é a entrega daí, pode se estender um pouco mais, tá? Mas em lei é 30 dias. 30 dias em lei, não 28, 30. Mas não é o caso. A maior parte dos órgãos públicos, eles não têm, não querem atrasar o pagamento. Eles seguem um ramo, eles seguem um trâmite burocrático que qualquer empresa tem. Eles têm faturamento, eles têm almoxarifado. E muitas vezes o que acontece é um servidor público, de repente, sair num congresso aí de 3 dias, aquela nota fiscal está lá na mesa dele, e não ter sido repassada para o financeiro para quem assina liberar a grana. Mas o dinheiro está lá. Então, muitas vezes, a maior culpa do atraso, eu concordo que seja do órgão, mas a gente tem boa participação, porque a nossa obrigação, depois de entregar o produto e faturar, daqui a uns 10 dias, como é que está a minha fatura? Muitas vezes a gente consegue receber até antes, porque a verba está lá, tá? Só que se a gente deixar na cabeça do órgão, isso vai se enrolando, mas não por uma falta de comprometimento dele, por descuido mesmo. Tomada de preço. Eu só peço para vocês aí desculpa, que eu sofro de um negocinho chamado asma, eu estou fazendo um esforço incrível aqui na respiração, tá? Mas a gente vai tocando. A tomada de preço, ela ocorre com limites até R$1.500.000 para engenharia, usando o CREA, e para produtos comuns, serviços e obras, até 150 mil. A tomada de preço, ela não é tão usual para o nosso tipo de produto. Ela é mais feita para produtos especializados e serviços, tá? Não se aplica tanto ao nosso caso, ela não é tão usual. Concorrência. É a modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de produtos. Justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que apresenta exigências mais rígidas para a fase de habilitação. Ela chega a R$1.500.000 para obras e serviços de engenharia envolvendo o CREA, tá? E 650 mil para produtos e serviços comuns, tá? Então, assim, isso aqui é mais no caso de pavimentação, concessionárias, rodovias. Então, normalmente o governo usa essa modalidade. Não é muito o nosso caso com produtos de automação e de informática, tá? Mas é uma modalidade presente que o governo contrata mais serviços e obras de engenharia. Não é tanto o nosso caso. Inegibilidade. A inegibilidade, a administração também pode contratar quando a licitação não tem caráter competitivo viável. A inegibilidade ocorre quando há impossibilidade jurídica de competitividade entre os contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetos sociais visados pela administração pública, de acordo com as normas do artigo 25 da Lei 8.666. Ela só acontece quando o fornecedor é exclusivo, só tem um fornecedor para aquele produto, quando acontecer a singularidade para a contratação do serviço técnico, notória especialização ou profissional artista. Profissional artista, por exemplo, uma obra. Não tem cabimento fazer uma licitação para uma obra de um pintor. Ele só vai ter aquela obra. Tá? E aqui, quando o fornecedor é exclusivo. Então, a gente tem um produto que todos devem saber, dentro do leque de produtos da DN, que é o ORI. É um terminal multiusuário, que não tem processador, não tem memória local. Resumindo, é o terminal burro para Windows. Tá? Esse produto não tem nenhum fabricante que tenha a mesma tecnologia do protocolo de comunicação. É um produto exclusivo. Vocês acham que cabe a inegibilidade? Não tem fabricante com o mesmo hardware concorrente, ou com o mesmo protocolo de comunicação. Não cabe inegibilidade, porque existe um fabricante exclusivo, mas várias revendas vendendo. Precisaria ser o fabricante exclusivo para ele conseguir inegibilidade, vendendo na ponta, ou uma revenda apenas. Então não cabe inegibilidade. O governo não compra patente, ele compra competitividade, tá? Então, assim, se tem patente o produto, não quer dizer que consegue inegibilidade.
Isso só acontece em alguns laboratórios de medicamentos, que só aquele laboratório fornece aquele medicamento tal. Aí se consegue. Ou se o fabricante vendesse diretamente no usuário final. Aí se consegue. Fechou aqui? Nos colocando na visão do cliente. Aqui eu fiz um comparativo dentro dos dois compradores do mercado. Comprador público, comprador privado. Comprador público, ele quer a melhor solução para a administração pública. Comprador privado, quer a melhor solução para a sua empresa. Comprador público, fornecedor parceiro, presente e comprometido. Isso ele almeja. Privado, fornecedor parceiro, presente e comprometido. É a mesma coisa. Comprador público, não pode eleger fornecedor quando há processo licitatório. Está aqui a diferença. Comprador privado pode eleger por seu exclusivo critério fornecedor. Aqui que está a diferença. Ou seja, o órgão público, ele não sabe especificar, por exemplo, que é uma caneta BIC. Ele não pode colocar no edital, quero comprar 5.000 canetas BIC. Ele tem que colocar caneta esferográfica, sextavada, com orifício vertical, com orifício na tampa, para evitar que crianças se engasguem, barará, barará. Ele está comprando uma BIC, mas ele está especificando de outra forma. E se alguém tentar impugnar ele, por ele ter colocado aquele orifício que só a BIC tem, ser sextavada, não, outras já são sextavadas, ou o furo na tampa, ele não vai deixar. Porque aquele orifício é para aliviar a pressão de quem trabalha a altas temperaturas, a evitar o estouro da carga. Então, isso são benefícios que a gente prova. E aí, o teu listante concorrente não vai ter sucesso naquela impugnação, questionamento ou tentando derrubar esse edital. É isso que a gente tem que levar para os órgãos públicos, tá? 100% dos casos há um contrato de fornecimento tácito além da nota fiscal. Ou seja, se um órgão público fez um contrato de registro de preço de 500 peças lá, ele é obrigado a comprar uma quantidade mínima que ele declara. Ele é obrigado a pagar naquela condição que ele coloca. Muitos não pagam porque a gente não sabe cobrar dentro da lei o que a gente tem direito. Mas tem um contrato ali. Dentro do comprador privado, para efetivação contratual, ele só tem a nota fiscal. E além dela, o Código de Defesa do Consumidor, que muitos nem sabem ou não usam. Então, assim, você tem mais garantias também no órgão público, consequentemente, mais responsabilidades. Mas aí diferencia revendas de revendas, né? Vendas ao governo pré-ativo, de venda pré-ativa. Dentro do governo, a gente tem que ser uma fonte de novidade, tá? Isso aqui, como qualquer mercado corporativo, a gente segue da mesma maneira. Argumentação, inovação tecnológica, é a mesma coisa que vender para um órgão, para um cliente corporativo. Pós-venda ativo, não adianta você ter uma conta governamental e não dar pós-venda, ou seja, vende papel, você vendeu lá 300 resmas de papel, liga daqui a 2 semanas para saber se ele precisa mais. De repente ele te manda dispensa, eu empenho na hora. Agora, se você não liga, ele não vai te ligar. Eles nunca fazem isso. Treinamento de licitações. Gente, assim, ó, isso aqui é uma palestra para ter uma noção de mercado, não é um treinamento. A gente faz treinamentos específicos para as revendas que querem atuar nessa vertical, ou seja, que precisam de apoio para desenvolvimento de negócios. Normalmente, as revendas que trabalham com isso, não exclusivamente, mas que também têm esse departamento, não se tem mais que 8 órgãos públicos como cliente. Aqui eles já se dão faturamento por 1 ano. Tá? Então, o que a gente ensina é como desenvolver esses clientes, fomentar, prospectar, como trabalhar, como desenvolver um projeto básico e tudo mais. E, para isso, a gente desenvolve alguns treinamentos. Todos os fóruns que a gente faz aqui no Brasil, que é o caso da DN, no Rio, Espírito Santo, Salvador, que a gente tem feito um treinamento de capacitação de licitações no dia seguinte, tá? Que leva 6 horas em média. Então, para quem tiver interesse, amanhã a gente vai estar dando esse treinamento aqui, exclusivo de licitações, tá? Vai ser no dia 13, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 18h. São 7 horas de treinamento, entre 6 e 7. Depende da capacidade de quem vai. No Hotel Classic, que é aqui na Bahia,
e a gente tem um investimento de R$150. Esse treinamento a gente não cobra por uma questão de lucratividade, não. A gente cobra para pagar despesas de material, são 160 folhas